Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Open Mind. Eu sou a Ana Venturini, host do podcast, estou com Gabriela Varela, minha contadora, fundadora da Conta Zen e também host do nosso podcast. E aí, Gabi, tudo bem? Tudo ótimo. Estamos gravando nosso segundo episódio. Hoje a gente trouxe a Duda aqui, que a gente vai contar um pouquinho da história. Ela vai contar, né, da história dela, a gente vai bater mais um papo. E é isso, vamos? Então, vamos embora. Vou apresentar a doutora Maria Eduarda. Para os íntimos, nossa querida Duda. Duda é médica formada pela UFRJ, ginecologista e obstetra pelo Hospital da Lagoa e também fez uma segunda residência de endoscopia ginecológica pela UERJ. Hoje em dia, a Duda, ela defende o esporte como prioridade para a saúde física e mental de suas pacientes. É muito ativa no Instagram e nos esportes. Ela vai contar um pouquinho dessa trajetória pra gente, trazendo temas sobre saúde da mulher, contracepção, endometriose, tudo isso baseados em evidência para o Instagram maravilhoso dela. Duda, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, Aninha e Gabi. Muito feliz de estar aqui, poder participar um pouquinho, contar um pouquinho a minha história e contribuir um pouquinho aí, né, para divulgar aí os conhecimentos, tanto da ginecologia quanto, enfim, do início desse empreendimento digital e tudo isso. Legal, Duda. Vamos começar do começo, então, né? Conta um pouquinho pra gente a sua trajetória na medicina, por que você escolheu fazer medicina e o que te motivou a chegar na parte de ginecologia. Você teve alguma influência familiar ou alguém próximo que fez você querer fazer medicina? Conta pra gente. Bom, então, vamos lá. Foi uma longa caminhada e, na verdade, assim, a medicina nunca foi assim, um sonho de infância. Eu não tinha, assim, nenhum familiar muito próximo que tivesse feito medicina, nem ninguém da área da saúde. Então, assim, não tive essa influência externa. E aí, na verdade, a gente chega lá, terceiro ano do ensino médio. E aí, o que você vai fazer? Assim, eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer. Acho que ninguém fazia, Pois né? exatamente. Quem crime isso. Quem com 18 anos faz alguma ideia do que quer fazer pro resto da vida? Não sei. A gente não faz a menor ideia. Mas, bora. Aí, assim... gostava de matemática, gostava de biologia. Então, a gente era meio que empurrado para as áreas sem, assim, ter muito conhecimento, né? Do que a gente, de fato, ia fazer pro resto da nossa vida. E, assim, eu acho que uma das coisas que me marcou muito foi justamente no meu terceiro ano. Era um professor de biologia e ele estava explicando por que ele não era só mais biólogo, mas sim professor. Legal. E aí ele falou que o que muda o mundo são as pessoas. Sim. Então essa tinha sido a principal motivação dele, dessa mudança de carreira. E aí aquilo, assim, bateu muito em mim, refletiu muito em mim. E eu falei, caraca, é verdade, eu quero trabalhar com pessoas, sabe? Aí eu acho que esse foi um dos meus principais incentivadores. Mas, assim, não... Sempre fiquei com aquele, será que é isso mesmo? Então, na verdade, fiz vestibular, aí passei pra medicina, pra FRJ, pro segundo semestre. No meu primeiro semestre, podia estar o quê? Viajando, fazendo intercâmbio. Não, fui fazer um semestre de engenharia pra ver. Será que não é isso mesmo? E realmente, gente, não era isso mesmo. Nossa senhora, foi catastrófico. E aí, entrei pra FRJ no meio do ano. E aí, a primeira coisa que me chamou muita atenção foi justamente isso, as pessoas. E aí, foi um ambiente que eu me identificava muito, com pessoas que eu me identificava. E aquilo foi, assim, crescendo em mim, né? No começo, a gente começa aquele ciclo básico, a gente não entende nada do que realmente é a medicina, né? Mas acho que as coisas foram crescendo em mim. Todo aquele conhecimento, todo aquele ambiente, todo aquele gosto por estar lá e por passar aquele conhecimento. Então, isso foi crescendo muito em mim. E até que, né, eu, na faculdade, já pensei em fazer, assim, todas as especialidades possíveis. Eu já fui desde a neurocirurgia até a endócrino, assim... Tudo já passou um pouco pela minha cabeça. E, na verdade, eu decidi pela ginecologia. Foi só, assim, no final
já da faculdade, quando a gente realmente tem a oportunidade de ver o dia a dia, de rodar, de conhecer na prática. E assim, eu tive a oportunidade de rodar num lugar muito legal, né, que é o Moncovo, Instituto de Ginecologia da UFRJ. E lá eu consegui ver o que que é a ginecologia, né? Eu tive contato com professores muito bons, que assim, foram Mais super... uma vez, as pessoas mudando Exatamente. nossas trajetórias, né? Exatamente. A história se repete. Exatamente. Foi assim, eu via pessoas que eu me sentia realmente inspirada, sabe? Sim. Que quando você vê aquela pessoa e você vê que ela tá fazendo aquilo com aquele brilho nos olhos, e você Sim. fala, É isso que eu quero. nossa, que incrível, sabe? E aí, aquelas pessoas foram me encantando pela paixão delas. Sim. E aí eu fui gostando cada vez mais. E assim, e aí eu vi que muitas coisas da ginecologia acabavam refletindo muito da minha personalidade, sabe? Uma Uhum. coisa assim, a ginecologia é um mundo. A gente Uhum. sabe que a gente escolhe fazer aquela residência, né? Mas depois daquilo, a gente tem tantas sub-áreas onde a gente pode atuar. E o nosso dia a dia, ele é tão diversificado. Uhum. E aquilo, assim, acendia muito uma coisa dentro de mim. De, posso fazer muitas coisas diferentes no meu dia. De tanto consultório, quanto centro cirúrgico, Aham. quanto... área de ensino, que é uma área que eu gosto muito também. Sim. Então, assim, isso foi me chamando muita atenção, além de ser uma especialidade muito objetiva e Adoro. muito resolutiva. Aham. Então, assim, eu via resultado muito rápido. Aham. Então, isso era uma coisa que chamava atenção pra Sim. mim, sabe? E eu acho que o mais importante de tudo, o que realmente, assim, foi decisivo pra eu escolher fazer realmente ginecologia, foi o fato de trabalhar com mulheres. Uhum. Eu percebi que eu gostava muito daquilo e que cada tratamento, né, cada consulta que eu fazia, de alguma forma transformava um pouquinho da vida daquela paciente. Sim. Trazia um pouco mais de autonomia, ou trazia um pouco mais de conhecimento, ou trazia, de fato, um tratamento que ia melhorar a qualidade de vida, que ia proporcionar com que ela voltasse ao mercado de trabalho, ou eu poderia dar um contraceptivo eficaz que impedisse que ela engravidasse numa hora que ela não quisesse. Então, eu conseguia, de fato, trazer uma mudança. Sim, uma Você transformação, sentia... né? Exatamente. Trazer uma mudança significativa Sim. para a vida Nessa. daquelas mulheres. Eu acho que aquilo foi, assim, o que mais me fez optar por, não, realmente vou fazer ginecologia. Amém. E conta um pouquinho, durante essa jornada, porque você também foi morar em Portugal uma época, eu queria que você trouxesse, assim, como que foi essa transição, desde formar na faculdade, teve essa questão do mestrado, depois você foi para residência, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou na sua carreira durante toda essa jornada dos últimos anos? Então, meu caminho não foi, assim, tão tradicional, né? Aham. Eu não terminei a faculdade e, vou começar direto a fazer residência. Eu sentia que eu precisava explorar algumas outras coisas, né? Então, sempre tive a vontade de morar fora. Uhum. Então, fui morar fora e aí acabei fazendo um curso em Portugal, né? Foi um curso de gestão da saúde. Legal. Hoje em dia eu tenho o título, né, de pós-graduação de gestão da saúde. Foi lá na Universidade Nova de Lisboa. E, assim, cheguei a cogitar fazer residência lá, mas vi que não era... Sentia muita falta de muitas coisas daqui. Aham. E eu tenho a revalidação, né? Eu consigo a equivalência, então eu consigo atuar como médica em Portugal. Mas decidi optar por voltar. Aham. Então, voltei em 2019 para o Rio. E aí, cheguei... Também voltei muito por uma questão familiar, né? Eu tinha... Minha avó estava com problema de saúde, então também foi uma questão familiar Contexto envolvida. familiar, teve que voltar. E aí, falei, então, quer saber? Vou estudar para residência agora. Uhum. E aí, resolvi. Aí foi quando eu precisei, né, bater o martelo. Já sabia que era isso que eu queria, mas bati o martelo. Cheguei a fazer provas pro Rio e pra São Paulo, mas graças a Deus fui pra São Paulo. Aham. E
Passei para o Hospital da Lagoa, que na época tinha várias referências, né? Uhum. Então, passei para lá. E em 2020, ano da pandemia, comecei a residência. Então, assim, acho que além de todos esses desafios pré-residência, começar a residência no ano da pandemia foi, assim, Confuso. um dos maiores desafios, acho que da minha vida, assim, Uhum. porque foi tudo muito intenso. Muito intenso, sabe? Mas, assim, que bom que eu tinha pessoas do meu lado que me ajudaram a passar por tudo isso, sabe? No final, acabou sendo um ano de muito conhecimento e muito crescimento pessoal. Uhum. Mas, assim, foi Muita Não foi fácil. paciência. foi um ano difícil. Uhum. Foi difícil. Muita paciência ali, né? Mas tá bom, você venceu muito dignamente, maravilhosa. E vem cá, me conta um pouquinho, Duda, como que o esporte, ele entrou dentro da sua vida e que diferença você vê que isso faz na sua vida, na sua carreira e na das suas pacientes? Então, não vou falar que eu sempre fui a super pessoa mais ativa possível. Não. Eu, desde criança, assim, sempre gostei de praticar atividades físicas, esportes. Graças a Deus, eu fui muito influenciada quando eu era criança, né? A realmente fazer... Já tive contato com, assim, os mais diversos esportes possíveis e fui super incentivada. Então, eu acho que isso contou muito pra tomar gosto mesmo. Mas aí chegou aquela época de estudar para o vestibular e aí era, assim, 100% do tempo focada naquilo. E eu achava que aquilo era o certo. Aham. Então, Todos nós achávamos pois que não é. podia nem sair final de semana na época, pelo menos. Exatamente. Tinha equilíbrio Eu achava- nenhum, né? Eu achava que eu não podia Não nem sair tinha. final de semana no restaurante, que eu tinha que estar 24 horas estudando. Pois é. E aí na faculdade também, não vou falar, foi na faculdade que mudou. Não, não mudou. Uhum. Não mudou. Não mudou. Na faculdade, assim, eu comecei a ser mais ativa, conseguia fazer esporte na faculdade, mas não era, assim, uma super questão pra mim. Sim, ainda não era uma paixão. Não era. E eu acho que essa virada de chave foi justamente no meu R2, Aham. né? Segundo ano de residência. Quando eu tive um pouquinho mais de tempo Sim. e quando eu comecei a entender mais, aprender mais e ver o quanto aquilo estava me beneficiando, né? Aham. Então, eu sentia que quando eu conseguia fazer alguma atividade física, aquilo me deixava num outro estado de espírito, sabe? Além de não só melhorar a minha saúde fisicamente, Sim, a saúde mental. favorecia minha saúde mental de um jeito, assim, inexplicável, Uhum. sabe? E aí foi quando eu comecei a tornar isso um hábito. Aham. Então, não foi de uma hora para outra. Foi assim, realmente, isso me faz bem. Aham. Como eu vou implementar isso na minha rotina e tornar isso realmente um hábito? E Sim. acaba sendo uma coisa que nem escovar os dentes. Uhum. Que aí você não deixa de fazer de jeito nenhum, porque você sabe o quanto aquilo te Sim. faz bem. Mas, ou seja, é uma coisa relativamente recente, né? E eu acho que o que mais me motivou também, porque eu tinha muito essa questão de, o que é fácil? Ir pra academia, rapidinho, faço ali a musculação, que é uma coisa Aham. importante, tá, gente? Façam musculação, mesmo que vocês não gostem. Eu É fugia importante, muito da tá? musculação, mas agora eu tô Essencial. focada. Não tem como fugir. Então, eu continuo fazendo, porque eu sei da importância, justamente por saber da importância que eu me forço a fazer, né? Mas o estímulo, e é o que eu sempre falo para as minhas pacientes, ache uma atividade que você goste. Sim. Seja um hobby, né? Exatamente, Seja- que tire a sua cabeça um pouco Sim. daquele dia a dia, que às vezes Sim. está estressante, que às vezes está caótico, que às vezes está cansativo, Exato. Sim. mas que te Todo dê mundo está assim. prazer. Sim. Que... Não, com certeza. Pra mim nossa, o dia que eu consigo, a semana que eu consigo fazer exercício, né? Não vou botar todo dia, mas aí 3 vezes na semana, a sensação que eu tenho eu consigo organizar, gerir meu tempo, eu faço meu trabalho, eu procrastino muito menos, eu tenho muito menos A gente preguiça. dorme melhor, a gente pensa melhor, a gente Exatamente. fica mais disposto, a gente quer comer melhor, né? Porque a É gente já isso, pô, tô vendo já resultado. malhei, né? Vou comer bem, né?
Exato. Exatamente. Exatamente. E aí, eu descobri, né, recentemente, né, foi o futevôlei, uma atividade que eu comecei a fazer com frequência, e eu redescobri o surf, que era, assim, uma paixão de infância, mas que falei, quer saber? Agora, que isso foi agora recente, né, isso foi agora que eu tive um pouquinho mais de tempo. Falei, quer saber? Me fazia tão bem quando eu era mais nova, por que não voltar? Por que não Sim. tentar tornar disso também um hábito? E, assim, pra mim, os dias que eu consigo surfar, meus dias são outros dias, sabe? Não, Natureza também, nossa, né? Exatamente. Só você vê o dia, O esporte cara. por si já é maravilhoso, mas quando você tá em contato com a natureza, você acorda cedo, você vê a praia, o mar, bota o pé na areia, já é uma outra sensação. Exatamente. Eu sei que, assim, exige o deslocamento, exige a disponibilidade do horário. Então, Sim. assim, realmente não é aquela coisa que eu vou conseguir fazer todos os dias. Claro. Mas, assim, Dia só que de eu vai. saber que eu tenho aquilo um diazinho na minha semana, já me faz começar a semana de outra forma, sabe? Mais disposta, mais tranquila. Te dá um ânimo ali. Exatamente, me dá um gás pra... E aí, assim, é o que eu falo para as minhas amigas, para as pacientes, para todo mundo, assim, que fala, da onde tirar esse ânimo, assim, essa vontade? Assim, eu acho que número 1 é conhecer os benefícios, que eu acho que quando a gente entende tudo que tá envolvido por trás daquilo, a gente vai com outros olhos, Sim. sabe? É que nem quando a gente entende por que é importante escovar os dentes, Sim. né? E... além disso, quando você encontra uma coisa que você gosta e você já tá fazendo aquilo há algum tempo e você vê os resultados que aquilo te traz, não a um curto prazo, mas já a um médio, Sim. longo prazo, É muito aquilo bom. vira uma coisa... Viciante, né? Exatamente. E vira... E assim, e é palpável, sabe? Eu como gosto dessa coisa resolutiva e de ver resultado, pra mim é uma coisa assim impressionante. Eu pego muito, por exemplo, as minhas pacientes de endometriose, que às vezes Isso é tem muito legal. uma dor, assim, que medicamento nenhum resolve, que já tá fazendo acompanhamento, mas não tá resolvendo. E quando ela muda um simples hábito, que é iniciar atividade física de uma forma regular, aquilo é capaz de, literalmente, modificar a vida dela. É muito Então- doido. Eu sou só um compartilhamento aqui de Uhum. experiência. Eu sou paciente da Duda. E que é isso, né, gente? A gente tem que se apoiar, galera. Uhum. Olha só. E sou paciente da Duda. E, bom, é o que eu vi na experiência depois que eu comecei a fazer esporte regular e melhorei a alimentação, cara, as minhas cólicas praticamente, não vou dizer que zeraram, mas assim, melhoraram muito, 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 muito. Realmente influencia É muito. bizarro mesmo, né? É maravilhoso. E assim, a gente já tem evidências que corroborem isso, né? Não é só a gente tem a prática clínica que mostra isso, mas a gente já tem alguns estudos, né? Ainda são estudos pequenos, a gente não tem aquela super evidência científica, com aquela robustez para falar. Mas a gente já tem evidência do quanto isso Faz bem. realmente Impacta na vida das impacta. pessoas, Exatamente. Eu acordava com cólica, depois que eu comecei a regularizar isso, ficou incrível, maravilhoso. E bom que você também faz o que você sugere para seus pacientes. É, Você é um exatamente. exemplo vivo. Tem que dar o E exemplo, né? Dá para acompanhar muito isso pelo seu Instagram também, Uhum. né? Então, assim, conta pra gente como foi pra você entrar no digital, ser ativa no Instagram, compartilhar ali não só a parte da medicina, mas também a sua rotina, né? Que você também compartilha essa parte dos esportes e tal. Conta um pouquinho pra gente e aproveita pra divulgar o seu Instagram também, pro pessoal. Então, eu acho que foi justamente... acho que as coisas aconteceram mais ou menos na mesma época. Foi também no meu R2, no meu segundo ano de residência, que foi quando eu mudei um pouco também a minha cabeça, a minha forma do meu dia a dia, mudei minha rotina, mudei muitas coisas. E aí eu comecei a compartilhar um pouquinho alguns conteúdos sobre saúde feminina. Uhum. Né? Você lembra se teve alguma coisa assim que você decidiu, agora eu vou começar a compartilhar? Ou foi muito natural? Não, acho que foi mais um pedido. Eu vi, assim, algumas amigas minhas perguntando algumas coisas. Tipo, por que você não pensa em falar isso no seu Instagram? E assim, o Instagram era super pessoal, né? Mas assim, às vezes eu compartilhava fotos de
residência. Uhum. Aí eu postava, sei lá, foto da gaveta com as pílulas. Aí alguém perguntava, queria saber, tirava uma dúvida da pílula. E assim, às vezes são coisas básicas. A gente acha que as pessoas querem saber coisas muito complexas. Sim. Mas Mais não. uma vez, exato. Não, é o básico, realmente né? é o simples. É o simples. É uma orientação ali, Exatamente. E aí eu fui vendo, assim, eu tinha pessoas próximas, né, no meu Instagram. Eram mais amigos, conhecidos. Mas eu consegui ver o quão carente de informações as pessoas eram. Então eu falei, gente, se essas pessoas aqui que são mais ou menos no mesmo ciclo que eu, carecem de tantas informações sobre coisas básicas, Mais sobre simples. saúde feminina, imagina o grosso Da da nossa população. população, É, verdade. sabe? Então eu acho que esse foi assim um dos meus principais motivadores para querer começar a compartilhar conteúdos relacionados à saúde feminina. Eu comecei falando muito sobre contracepção, porque era uma coisa que eu sentia que faltava muito, sabe? As pessoas não sabiam nada sobre DIU, não sabiam nada sobre outros métodos que não a pílula. Então, assim, faltava muito conhecimento em relação àquilo. Então, foi onde eu comecei a falar um pouquinho, onde eu me introduzi, né? E aí comecei a perguntar também se as pessoas estavam adaptadas, se elas estavam felizes, se elas se sentiam confortáveis em ir numa consulta ginecológica. Então, fui tentando, assim, pegar... Você foi conversando ali. Exatamente. Mas você chegou a começar a conversar com essa audiência ali dentro do Instagram ou no dia a dia? Como que foi? Foi dentro do Instagram mesmo. Dentro do Instagram Dentro você do já Instagram começou mesmo. a conversar com as meninas. Isso, e aí foram me trazendo sugestões de, fala sobre isso, tenho dúvida disso. E aí eu, legal. E foi intuitivo na época. Assim, é porque era uma coisa que eu gostava Aham. já, essa coisa do ensinar. Já era uma coisa que existia em mim também, inclusive no meu R2, foi quando eu comecei a dar aula, num Sim, curso perfeito. de ensino médico. Então, eram focos completamente diferentes, né? Porque eu tava falando para estudantes de medicina, e no Instagram eu tava falando para pessoas leigas, que tinham interesse em saber sobre aquilo. Então, eu tentei traduzir da forma mais simples possível, de uma linguagem que fosse fácil de compreender, que ao mesmo tempo refletisse um pouco de mim. Eu não queria ser mais uma falando, eu queria falar do jeito que fosse meu jeito, sabe? Então, eu comecei a ir falando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, os vídeos iniciais não tinha enquadramento nenhum, a legenda ficava ali, o texto ficava aqui, e eu não sabia fazer a menor ideia do que eu tava fazendo. Mas, assim, era isso. Vou começar. Pelo menos. E, assim, eu já acho que eu me reinventei algumas vezes, desde lá, né? Até porque a gente vai mudando, né? Meu R2, eu já tive meu R3, meu R4 e agora, finalmente, livre de residências. Então, a gente vai mudando, né? A gente vai mudando nossa mente, a gente vai mudando nossa... Vai crescendo, Exatamente. né? Vai mudando nossa forma de falar, vai vendo o que a gente quer falar, né? Então, acho que foi mudando também esse foco, né? O que eu... E, assim, a endometriose acabou surgindo muito no meu R4, né? É um R4 de endoscopia ginecológica, que são basicamente procedimentos minimamente invasivos. Então, esteroscopia e a laparoscopia. Sim. Só que na UERJ, que foi aonde eu fiz o R4, é onde tem justamente o maior ambulatório de endometriose. Então, acabou, assim, surgindo Veio na natural, minha vida. né? Uma questão que o pessoal pergunta muito, que fala assim, mas eu quero entrar pro digital, quero entrar pra internet, quero fazer meu Instagram, mas eu não sei sobre o que eu vou falar. Né? Eu recebo as pessoas perguntando muito isso. Então, mas eu não sei exatamente o que eu vou falar. Mas eu acho que é muito natural, assim, igual como você falou. A gente não precisa escolher. O legal, eu acho, do digital é o seguinte: você não precisa escolher uma coisa que você vai falar pro resto da sua vida. Não é igual o X do vestibular, Exatamente. né? Que você vai ficar ali na faculdade 6 anos. É uma coisa muito fácil de você fazer uma transição. Se moldando, né? De acordo com quem que às vezes você também começa a falar de uma coisa e você muda. E Exatamente. você muda. E é tão rápido a transição
que tá tudo bem você Uhum. começar falando alguns meses de uma coisa, depois na outra Sim. semana você começa a fazer essa transição e fica muito natural, não é? A gente tem muito aquela coisa, né? Não, mas eu vou decidir falar sobre contracepção, agora eu só falo sobre isso. Não, Uhum. é muito natural, você pode falar agora sobre endometriose e foi muito natural, é muito leve essa transição. Sim. A internet é muito dinâmica, né? Ela dá Muito esse poder pra dinâmica. gente falar o que a gente quiser, né? E a gente não Exatamente. tem um script a ser seguido, né? A gente vai falar o que a gente se sente à vontade, o que as pessoas falam que estão gostando, e a gente tenta casar um com o outro pra gente poder ter o melhor ali dos mundos, né? Que é fazer o que a gente gosta e falar da maneira que é a gente no Exato. final, né? Que não adianta Exatamente. a gente chegar na internet e montar um personagem ou falar de um assunto que a gente não gosta simplesmente pra engajar, porque não vai ser você, né? Não vai ser o seu propósito, não vai ser a Duda, né? Exatamente. E aí também vai muito da pergunta que você me fez, né, Gabi? Porque pra mim não fazia sentido, assim, meu Instagram continua sendo Duda M. Rocha. Aham. Eu não fiz nenhuma transição do que era pessoal Profissional. pro Aham. profissional. Porque, assim, até para as minhas pacientes eu me apresento como Duda. Então não fazia sentido um doutora Maria Eduarda Rocha, porque Você não era eu essa não pessoa sou. offline, né? Exatamente, eu ia criar um personagem que Sim. não sou eu, Uhum. sabe? Então, foi uma coisa assim, aos poucos, né? Fui tentando trazer cada vez mais conteúdo. Hoje em dia já mesclo bem, né? Essa coisa não é mais uma coisa mais tão pessoal, assim, no sentido de não é só mais um lugar onde tem fotos minhas. Tem muito mais sobre conteúdos de saúde. Mas eu acho que não tem como dissociar a Duda ginecologista da Duda todo o resto. Todo o resto. E Né? você acha que o Instagram, agora que você formou na residência, tá começando sua vida independente, você vê realmente que estar na internet, enfim, seja nas redes sociais, no Instagram ou qualquer outra rede, te trouxe uma visibilidade como médica, te trouxe realmente pacientes? Como que você vê a rede social na sua carreira? Eu acho que é uma coisa assim que hoje em dia não tem como não ter. Tá. Porque, cara, é fato, assim, mesmo que você seja indicada, a pessoa vai querer saber Sim. É um quem é complemento, né, do offline, né? quem é o rosto que ela vai se consultar. Ainda mais uma coisa tão íntima quanto uma consulta ginecológica. Então, assim, o meu currículo é essencial. Aham. Mas o quão humana eu sou, Sim. os meus interesses, os meus valores, Quem é? tudo isso acaba sendo tão importante quanto Sim. Sim. na hora que a pessoa vai de fato marcar uma consulta, né? Ela precisa se identificar com você pra estar Exatamente. abrindo toda aquela intimidade ali, né? E querendo ou não, pelo menos eu faço isso, não sei se você faz, Gabi, também. Mas eu, quando, por exemplo, vou no médico, eu vou em algum profissional, eu acabo procurando o arroba no Instagram. Sim. Mesmo que, posso procurar até ali no Google pra ver e tal. Geralmente eu peço indicação, mas eu sempre acabo jogando o arroba no Instagram. Hoje Sim. eu acho que a gente procura mais pelo Instagram do que pelo Google, né? Porque Exato. acaba que quando você procura pelo Google, às vezes é uma coisa meio fria, né? Um É. site meio institucional. E quando você vai no Instagram, você vê a pessoa ali, né? Exatamente. Tipo, ela falando, ela no momento com a família dela, com o cachorro dela, com... Explicando Enfim. alguma coisa, te É. passa confiança. Exatamente. Você né? consegue ver ali os dois lados da pessoa e ver que ela também é humana, né? Que ela não é só Exatamente. aquele médico, aquele personagem. Inatingível, né? Aquela Exato. coisa ali meio fria. Exatamente. Então eu sempre gosto de perguntar para os pacientes, né? Como é que você me conheceu? Aham. Então, várias vezes vem de uma indicação ou vem de algum outro lugar, mas aí falam, mas eu já te seguia no Instagram. Uhum. Perfeito. Então, assim, tem sempre, é justamente isso, é um complemento, sabe? A Sim. pessoa não chega ali no consultório sem nunca ter me visto antes. Aham. Não é uma pessoa desconhecida. Já existe uma intimidade, né? Parece até que é sua amiga Uhum. já, né? Exatamente. É engraçado isso. E pra mim é uma coisa ótima, porque, poxa, eu tô ali tentando fazer com que a pessoa se sinta o menos desconfortável Claro. possível em algumas situações que pode ser um pouco Sim, desconfortável. natural, né? Então, se ela vir em mim uma pessoa de confiança, em que ela se sente confortável em abrir alguns assuntos da sua intimidade, pra mim aquilo é ótimo. E aquilo torna a consulta muito melhor. Acaba criando um vínculo maior até com o paciente, Com certeza. né?
Tudo, e agora que a gente está caminhando já para o final, queria que você falasse para a gente de alguma pessoa ou algum fato, alguma coisa que marcou a sua carreira, né, a sua trajetória aí na medicina, que fez hoje você ser a Duda, quem você é. Então, acho assim, não tem como eu pensar em outra pessoa que tenha me marcado tanto, né, quanto a minha avó. Aham. Porque a minha avó era a pessoa que me falava, você pode ser o que você quiser. Sabe? Num mundo em que muitas vezes a gente, por ser menina, pode ser, sem querer, incentivada a seguir um lado específico. Eu era a menina que falava, eu quero jogar futebol. E minha avó procurava a escolinha de futebol, bora jogar futebol. Sim. Então, eu acho que isso me fez ser muito quem eu sou, sabe? E me fez acreditar que eu poderia chegar onde eu quisesse, que eu ia encontrar obstáculos sim, que, claro, a gente encontra, né? Ainda mais quando a gente vai numa carreira mais cirúrgica, onde tem, por mais que seja ginecologia, ainda é um ambiente muito machista. Uhum. Então, você se posicionar como mulher, às vezes não vai ser a coisa mais fácil, mas eu tinha dentro de mim, eu tinha dentro da minha criação, uma pessoa que me falou, você vai chegar onde você quiser. Maravilhoso. Então, e assim, eu tinha isso dentro de mim, e eu tive a oportunidade, né, de olhar à minha volta e ver tantas mulheres também chegando a lugares que antigamente a gente achava que não era lugar de mulher. Sim. Então, ter esse ambiente e você estar com pessoas que te botam pra cima e que também estão ocupando esses lugares, sabe? Eu acho que também te dá esse incentivo que só corrobora aquilo que você já achava que realmente a gente pode estar aonde a gente quiser. Amém. Então, Amei. Vou completar Arrasou, só. Duda. Nossa, fiquei emocionada. Ai, gente, eu choro fácil. Eu queria só completar, porque eu achei muito legal isso que você falou. Fiquei emocionada real. Porque quando eu tava construindo a marca com a Luísa, ela perguntou assim, né, na marca do Open Mind e tudo mais, ela perguntou assim, amiga, o que você, qual é a sensação que você quer passar para as pessoas que estejam no Open Mind? E eu falei exatamente isso. Eu falei, amiga, eu quero que elas acreditem e confiem que elas possam estar em qualquer lugar. Então, a essência do Open Mind é essa. É que todas as mulheres possam estar onde elas quiserem. É isso. perfeito. É isso que Ai, precisamos. gente, é isso. Olha, eu sou boba, já chorei, vou dizer pra câmera por quê. Porque eu nunca acreditei, vou fazer meu desabafo agora, eu nunca acreditei que esse momento estaria acontecendo. Eu vinha nesse estúdio fazer propaganda da Betamax maravilhosa, eu vinha nesse estúdio há, sei lá, 2 anos, né? Ficava vindo com o meu projeto do Conecta Rim, que era outra empresa que eu tenho, que estamos voltando aí a toda com ela. E eu sempre vinha muito sozinha, né? Às vezes a gente empreender é muito solitário. Então, a gente acaba vindo e falando, meu Deus, o que eu tô fazendo, né? Todo mundo ali sentado no consultório, atrás da cadeira, operando, ganhando seu dinheirinho. E eu investindo dinheiro, investindo tempo e pensando, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? E hoje, né, 2 anos depois, 3 anos depois, eu estar aqui com as minhas melhores amigas, é, assim, realmente muito emocionante. Eu tô muito feliz, muito feliz. Então, pessoal, espero que vocês gostem muito. Aproveitem, esse foi o 2º episódio. Teremos milhares ainda, se Deus quiser. É um projeto que vocês não vão se ver longe de mim tão cedo. E muito obrigada pela confiança, pela presença, por escutar a gente. A gente vai trazer histórias cada vez mais emocionantes, como a da Duda. E, Gabi, muito obrigada também por estar aqui do meu lado, construindo esse projeto comigo. Obrigada a você, Aninha, pela confiança, pela parceria, pela nossa troca, né? Que é tão boa, tão legal, que né, uma ajuda a outra. E a gente vamos juntas aí nesse mundo que é empreender. Vamos crescer junto. E a gente está buscando aí nosso crescimento, nossa evolução, né? E trazer pessoas junto com a gente, né? Para que todo mundo vá junto, né?
Perfeito. É isso. Obrigada. Obrigada, meninos, pelo convite. Fiquei Obrigada, super Duda. feliz e lisonjeada. E com certeza é um projeto que tá só começando. Vocês ainda vão chegar muito longe. É isso. Valeu, pessoal. Obrigada, Até o gente. próximo. Até o próximo episódio.